Vamos falar agora sobre uma boa notícia. O Hugo Motta decidiu que o plenário da Câmara que vai decidir sobre a perda de mandato da Carla Zambelli, né? Vamos entender essa história porque a Carla Zambelli foi condenada pelo Alexandre de Moraes numa decisão em que ele falou: olha, comunique à Câmara que a Carla Zambelli perdeu o mandato e que vai ser presa, não sei o que lá. Isso é um absurdo, porque pela Constituição brasileira, o STF tem que submeter a decisão dele à Câmara para a Câmara aprovar se vai haver a perda de mandato e a prisão da parlamentar, tá? Porque esse negócio, por que existe isso? Não é um capricho, não é um benefício de deputados. Isso existe exatamente porque na época da ditadura, em 64, o governo, para pressionar, os ditadores, para pressionar o Congresso, costumavam perseguir deputados. Olha que coisa, é impressionante como é que as coisas estão se repetindo, né? O governo ditatorial, para perseguir deputados que eram de oposição, acabavam criando ações da justiça contra esses deputados e aí mandavam prender os deputados que não agradavam a ditadura. Olha que coisa que está acontecendo agora, né? Como eu falei para vocês, o caso da Carla Zambelli não é um caso tão simples assim, mas de fato é evidente que há alguma perseguição aqui. E principalmente é evidente que o STF exagerou no poder mais uma vez e o Congresso precisa mais uma vez tomar para si essa decisão. Porque o que foi colocado na Constituição brasileira é exatamente para garantir que o deputado não vai ser perseguido por ditadores de ocasião. É para isso que está essa previsão de que o Congresso tem que aprovar a prisão de deputados ali. Não é de brincadeira, não é, vamos botar aqui por acaso esse negócio aqui. Não, é para isso. Essa notícia foi sugerida por Meu Macho, Aspone e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o que estava acontecendo? Né? O Alexandre de Moraes decidiu a prisão da Carla Zambelli. O caso transitou em julgado no STF, e só que, para determinar a prisão dela, deveria se pedir a licença à Câmara. Está explícito lá no artigo 53 da Constituição brasileira. Né? Deputados, a partir do momento da sua diplomação, não serão presos a menos que por uma decisão da Câmara. Então, mesmo... Aí o Hugo Motta falou assim, não, porque no final das contas já foi uma decisão transitada em julgado. Cara, a Constituição não fala nada disso. Não fala em decisão transitada em julgado, não fala em pipipi, popopó, não fala nada. Fala, para prender deputado tem que ser aprovado pela Câmara e ponto final. E por que isso? Como eu expliquei para vocês, para evitar perseguição de ditadores contra deputados. É muito comum. Em toda ditadura, deputado da oposição incomoda. Deputado da oposição é chato, é aquele cara que fica criticando o governo. O Lula fica chorando, ai, que o Congresso não joga a favor do governo. Exatamente, ele não está ali para jogar a favor do governo mesmo, né? Ditadura tem que ser contestada pela oposição mesmo. E aí, justamente para evitar o que acontecia na ditadura militar de 64, botaram esse dispositivo na Constituição. E agora, olha que coisa, né? Eu falo isso, é uma coincidência enorme. Todos os dispositivos que eram usados pelos ditadores lá em 64 para perseguir a oposição são usados pelo Alexandre de Moraes agora. E aqueles dispositivos que foram usados para proteger as pessoas, proteger o Congresso de ação de ditadores, é o que está salvando o pessoal do PL, da direita no Brasil. Olha que coisa curiosa, não é mesmo? Então, inicialmente, a Câmara falou que iria decretar a perda de mandato da Zambelli, diz o Hugo Motta, porque já tinha sido transitado em julgado. Não tem essa parada, não interessa se foi transitado em julgado ou não. Ela só deveria ser presa, a ordem de prisão dela só deveria sair com licença da Câmara, se a Câmara votar e a maioria dos deputados decidir que, ok, realmente ela cometeu um crime, coisa e tal, tem que ser presa. Nunca, não interessa se já transitou em julgado, isso não está escrito na Constituição transitado em julgado ou não, né? E pior, é porque dá justamente essa coisa. Repara como é que o julgamento dela foi apressado, justamente para poderem decretar a prisão transitada em julgado dela. É exatamente o caso de perseguição. Perseguição é assim, quando a justiça começa a se mover para te condenar rapidamente por interesses que não são de fazer justiça. A justiça, quando o interesse é fazer justiça, ela vai fazer as coisas no tempo correto, no tempo que tiver que fazer. Se tiver que demorar para apreciar recurso, demora, não tem problema. Ah, não, mas nesse caso, como era uma situação que o Alexandre de Moraes não gostou, que ela fugiu e não sei o que lá. Enfim, claramente perseguição, né?
Então aqui, ó, na última sexta-feira, a primeira turma rejeitou os recursos que a deputada apresentou a fim de reverter a sentença inicial. A confirmação da condenação da Zambelli foi anunciada 3 dias após a parlamentar anunciar que deixou o Brasil. Ah, e um outro detalhe. Isso daqui ainda não quer dizer que tenha transitado em julgado a sentença dela, tá? Porque ela ainda pode recorrer ao pleno do Supremo. Ela ainda tem um grau de recurso ainda para fazer ao pleno do Supremo. Só que, né, de novo, é aquele negócio, não, porque o Alexandre de Moraes agora decidiu que a justiça é ele. Ele decide o que é a justiça. Se ele acha que tem que prender, né? E aí, muitos deputados reclamaram com o Hugo Mota, que o Hugo Mota, não é nem questão de gostar da Zambelli ou não, isso é secundário, é justamente a Câmara ficar nesse negócio que a STF mandou, Xandão mandou, eu vou obedecer, né? E parece que, felizmente, o Hugo Mota disse que se precipitou, aqui ó, o plenário é quem tem a legitimidade dessa casa e ele que vai decidir para onde a casa vai, ele decidiu, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que a perda do mandato da Carla Zambelli será decidida pelo plenário. Eu acho que está errado isso daqui, tá? Não é só a perda do mandato, não. A prisão também deveria ser decidida pelo plenário. Não tem esse negócio, não. E, de novo, não é que eu não gosto da Carla Zambelli. Eu acho que a Carla Zambelli tá fazendo coisa errada. Eu reconheço que o caso dela é um caso mais complicado que o caso do Alan dos Santos e do Oswaldo Eustáquio. Vocês sabem de tudo isso. Com tudo isso, eu acho que é um absurdo o Hugo Mota querer tirar o mandato dela e decretar a prisão dela como se não fosse nada. Porque, de novo, isso é a porta, estão abrindo a porta para o STF para mais uma vez mandar no parlamento, né? Na segunda-feira, dia 9, o Mota havia dito que não cabia mais ele colocar o tema em votação. Aí depois ele mudou. Houve uma confusão, uma precipitação da minha avaliação. Segundo ele, a notificação recebida do STF foi cumprida se refere ao bloqueio da remuneração da deputada. Eu não fui notificado sobre prisão, por isso não trouxe ao plenário. Eu fui notificado sobre o bloqueio dos vencimentos, disse o Mota. Ah, então agora ele está entendendo que tanto a prisão quanto a perda de mandato tem que ser votada em plenário. Excelente, é isso daí mesmo. Ela não teria a prisão decretada se estivesse aqui, disse ele. Segundo ele, não é justo pressionar o presidente Mota sobre o tema. O Lindbergh Faria que está falando isso. O Lindbergh, se ela estava aqui não ia ser pressionada. Não, ela ia ser presa, né? Não ia ser pressionada, né? Enfim, de novo, eles repetem aqui o caso do Walter Delgatti, que é o hacker lá, que de novo, eu já critiquei isso pra caramba, já falei como que a Zambelli caiu nessa lorota de falar, achar que esse cara valia a pena e coisa e tal, valia cooperar e coisa e tal, enfim. Tá aqui, ó, Mota disse que vai cumprir a decisão da STF, mas já mudou de ideia, falou que vai botar em votação, e isso é importante no final das contas, né? Outra coisa curiosa é isso daqui, olha só o que eu falei para vocês, lembra que eu falei para vocês que a operação da PF para prender Zambelli, que estavam só esperando a ordem da Interpol, mas aí a ordem não chegou, e aí deixaram a Zambelli entrar... Isso é lorota, isso é fanfic desse pessoal. Agora o embaixador esclareceu aqui, ó, não há operação para prender Zambelli na Itália, diz o embaixador. O processo de cassação de extradição é muito mais complicado, vai ter que entrar na justiça de lá, vai ter argumento de um lado, argumento de outro e coisa e tal. Cara, é só o óbvio. Se fosse questão de esperar chegar a ordem da Interpol para botar ela na linha vermelha, eles tinham mandado ela esperar na salinha lá. Eles fazem isso, tudo quanto é aeroporto tem isso. Se fosse o caso desse, né? Não, seu nome está aqui numa lista. Senta ali na salinha, espera um pouquinho que a gente já vai fazer a liberação dos seus papéis. Aí esperava as 4, 5, 6 horas que demorou para entrar no sistema. Até hoje não aparece o nome dela na página do sistema da Interpol. Tem gente dizendo que, não, isso é normal porque nem todos os nomes aparecem ali no sistema. Para que serve esse sistema então? Se a porcaria do sistema não tem todos os nomes, para que serve aquela porcaria daquele sistema? Eu não sei. Eu só acredito quando eu ver o nome dela no sistema da Interpol. Mas eles estão dizendo, quem sou eu? Também não tenho esse conhecimento todo dessa história. Meu único ponto é a lógica. Para que serve um sistema se os nomes não podem ser mostrados nesse sistema? Mas enfim, de qualquer forma, mesmo que fosse, vamos supor que fosse um sistema oculto que só é visível para policiais e coisa e tal, e que aparece ali depois de algumas horas, né? Botava ela esperando lá na salinha, quando chegasse a ordem, beleza, você está com uma ordem de extradição aqui, a gente vai prender você. É que não é tão simples assim. A ordem de extradição tem que chegar para a Itália, ela tem que fazer um processo na Itália, tem que fazer toda a coisa lá. Então não tem esse negócio de operação para prender Zambelli na Itália. Eu tinha falado que era fanfic dos jornalistas do Brasil e está confirmado aqui agora, né? E a boa notícia é que o Mota vai botar isso para votação em plenário. Vamos torcer pelo melhor.